Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que bom mesmo. É uma alegria mesmo a gente poder estar aqui mais uma vez, né? Diante desse testemunho também, a nossa vida, ela vai se tornando testemunho, né? Ela vai sendo formada. Depois do novo nascimento, a gente vai tendo condições de entender algumas coisas que seriam incompreensíveis a respeito da nossa história, que vai sendo ressignificada, vai sendo contada agora de uma forma muito linda, né? Muito amorosa, muito carinhosa. A vida vai sendo explicada para a gente através do Espírito Santo, vai nos guiando em toda a verdade e a gente vai entendendo o sentido, o propósito, a nossa identidade, o destino. Que coisa linda isso, irmãos. Que bom a gente poder estar aqui diante de tantos testemunhos aqui sendo forjados, né? Tua vida, a tua história, ela é um testemunho completo, né? Que é criada antes do nascimento, mas a partir do nascimento isso vai tornando pedagógico, a gente vai entendendo, né? Como nós somos cuidados, como nós somos feitos, como houve os olhos do Senhor sobre a nossa vida, né? Em todas as etapas, né? Aquelas etapas um pouco mais fáceis, outras um pouco mais difíceis, naqueles tempos de guerra, naqueles tempos de paz, naqueles tempos de mais obscuridade, né, do nosso coração, naqueles tempos de mais clareza, esclarecimento. Que coisa linda que é a vida de vocês, a vida de cada um de vocês. E hoje a gente está aqui também, né, finalizando, né, espero que hoje nós consigamos finalizar essa carta tão linda, que é a segunda carta escrita por Paulo e endereçada a Timóteo, que ela tem um tempero, né, e um sentido lindo, porque é a carta testamento, é a última epístola escrita por Paulo para os irmãos, né, que era direcionada para Timóteo, mas ela está recheada de vontade que outros irmãos também tomem parte desse testemunho, né? Como está acontecendo conosco, né? Uma carta tão maravilhosa que chega até nós depois de tanto tempo e com tanta força, com tanto vigor, com tanta atualidade, né? Com tanta modernidade. Apesar de todo o distanciamento cultural, distanciamento de tempo, a gente se sente tão presente nessa história do nosso irmão como temos que nos sentir nas histórias uns dos outros. Então, é uma história que tem um componente muito especial por isso, né? Porque ele está ali finalizando o seu tempo. E hoje, nesse capítulo, especialmente, nesse último e quarto capítulo, ele traz isso com muita clareza e com muita graça. E a gente vai aqui trazer uma interpretação dessas coisas juntos e estudar essa finalização, né? E essa carta que foi tão bonita até aqui, né? Tão bonita até aqui. Depois da primeira carta que nós estudamos, uma carta que falou muito sobre a autoridade, né? Esse jovem, Timóteo, um jovem ali da região de Listra, Icônio e Derbe, e que foi alcançado ali pelo Evangelho através do relacionamento de fé do coração dele, com a vida desses homens que chegaram ali na primeira viagem missionária de Paulo, e que marcou tanto que na segunda viagem, quando Paulo chegou com os irmãos novamente naquela região, e passando ali naquele momento por muitas dificuldades, muitas aflições, muitas perseguições, e ali eles perceberam que esse menino tinha desenvolvido e estava se tornando homem na responsabilidade da sua vida, e começou a andar junto com eles na segunda e na terceira viagem até ele se tornar um jovem, um homem jovem, maduro na responsabilidade, né? Na luta por essa causa, a causa mais nobre da vida do homem, que é o evangelho da verdade, o evangelho na vida de Jesus como sendo o nosso Cristo. Então, essas orientações que são chamadas as cartas pastorais, junto com a epístola também escrita e direcionada a Tito,
traz esse componente mesmo de orientação a autoridades, que é o que todos nós somos, em potencial, autoridades. Depois de hoje, né? Depois de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho também essa literatura que a gente já viu que é em busca de Timóteo, né? A igreja buscando esse tipo de liderado, né? Gente que sabe ser liderado, gente que sabe ser filho, gente que aprende a ser aluno para depois se tornar um grande líder, um grande pai e um grande mestre. E, então, depois hoje do nosso estudo, nós já transcrevemos aqui dentro dessa literatura desse homem aqui, um homem importante, um homem que eu gosto dos pensamentos dele, que é o Tony Cook, é um americano, mas tem 2 capítulos, né, que é o 10 e o 15, que para mim me chamam muita atenção. A gente tem falado a respeito desses capítulos ao longo do estudo dessa carta, e nós vamos transcrever ele, fizemos aí os meus auxiliares e os cooperadores dessa obra fizeram aí, transcreveram esses capítulos, e a gente vai conseguir colocar no grupo depois, né, para vocês terem acesso ali e poderem ler, meditar no que esse homem fala, né, nos pensamentos, nas reflexões desse homem a respeito ali dessa caminhada de ser formado líder. No capítulo 15, de uma maneira especial, o capítulo 10, ele traz uma alusão ali de João Batista, que entendeu que é mais importante o nós do que o eu, né? O homem que apontou ali algo que estava à frente dele, né? E abriu mão daquilo que era dele. E no capítulo 15 fala de alguns testemunhos ali de pessoas que receberam um nível de lealdade, um nível de fidelidade com as pessoas que andavam com eles nos seus tempos, que foi algo mesmo muito impressionante. Fala de Itaí, né, no tempo de Davi, fala de Ruth, né, ali naquela fidelidade expressada com Noemi, e fala também acho que fala de Elias, que tem ali como um servo muito fiel, um escudeiro, um ajudante, que era Eliseu, né? Então, esse capítulo 15 é um capítulo que eu acho que é curtinho, vocês vão ter acesso, e eu creio que vocês vão gostar e vão ser muito edificados com ele, tá bom? Então, vamos fazer a leitura agora juntos aqui desse capítulo. Eu queria pedir até para me ajudar um pouquinho, eu já estou melhor hoje. A semana passada eu sofri bastante com essa questão da voz, né? Estava sem voz quase, hoje eu já estou bem melhor, mas eu não vou abusar, eu vou pedir ajuda para vocês. Eu queria que a Aline Saraiva lesse esse capítulo para a gente, todo mundo acompanha contigo. Me sinaliza se pode ser, Aline. Pode sim, pastor. Muito obrigado. Por favor, fique à vontade, querida. Até qual versículo, pastor? Até o final, até o 22, por favor. Tá. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer que seja oportuno, quer que não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate,
Completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demás, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhes seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. E a ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eu te envio saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Obrigado, Aline. Foi esses nomes aí, tudo é para derrubar o leitor, né? Só nome para inspiração de botar nos nossos filhos, né? Sim, vamos botar tudo nas crianças. Obrigado, Aline. Graças a Deus. Muito bom. Queridos, então a primeira coisa que eu quero começar assim, se eu tivesse que botar um título, né, nessa parte do estudo, nesse módulo desse nosso estudo de teologia aplicado, hoje, finalizando essa carta de 2 Timóteo, seria Diante do Justo Juiz. É como se Paulo tivesse se aproximando daquele pelo qual ele viveu toda a vida dele. É como se cada vez mais ele estivesse próximo desse justo juiz, aquele que julga todas as coisas. E então nós nunca esquecendo e sempre relembrando, né, o ambiente da onde, como é que era o escritório de Paulo nesse momento aí, era uma cela fétida, úmida, debaixo de agressividade ali naquele momento, numa prisão, num calabouço, né? Numa prisão em Roma. Inclusive, eu tive acesso a algumas prisões lá em Roma, né? Daquele estilo que muito escura, muito fria, e só com uma abertura na parte superior, e que era onde tinha algum tipo de ventilação, né? Então, era um ambiente muito difícil, né? E pensando que era um homem já de certa idade, né? Um homem já com de 64 a 70 anos, mais ou menos, né? Com dificuldade, né? Como todo ancião, dificuldade de visão, dificuldade no corpo físico já, né? Mas é muito impressionante como ele tem força, como ele tem ânimo, como ele tem uma responsabilidade que gera saúde nele, né? De ir até o final. Ele poderia, mais do que ninguém, dizer, bom, agora eu já fiz o que tinha que fazer
eu já estou diante de uma sentença que ela não vai ter um retorno, então agora eu vou parar, eu já ensinei muita gente, eu já influenciei muitas cidades, eu já estabeleci pontos ali de cura e de pregação em muitos lugares, e agora eu vou me deitar e vou descansar aqui para morrer em paz. Né? Seria o que, quem sabe, alguns de nós pudessem pensar nessa hora, né? E não é isso que a gente vê na expressão da vida dele. Era uma expressão que ele ia até o final, né? Era uma expressão como aquele que não exige férias, como aquele que não exige aposentadoria, como aquele que não exige a segunda-feira de folga do pastor, né? Mas é como aquele que está se entregando ali a parte mais extenuante de um homem, né? Então, ele está ali ensinando, ele está ali escrevendo, ele está ali junto com alguns irmãos que o acompanhavam, né? E deixando esses registros, né? Direcionando essas palavras, né? Da maneira que ele podia. E com insistência, né? Porque ele está justamente diante de um compromisso com o justo juiz, que é o pai dele e que é o nosso pai. Então, essa questão do compromisso com essa palavra empenhada, né? O compromisso mesmo assumido ali com Deus e com os irmãos, é que faz toda a diferença na vida desse homem, que nos inspira também e que diz para nós que nós, a partir do momento que vamos maturando, vamos também assumindo esse compromisso, essa responsabilidade, vamos empenhando essa palavra e vamos cumprindo um propósito de vida, né, até o final. Então, é diante desse justo juiz que ele está cada vez se aproximando mais. E com essa aproximação desse justo juiz, que tem os olhos sobre a vida dele continuamente, é que ele se dirige para esse jovem, só que ele não olha para o jovem na perspectiva de dons que ele tenha, ou na perspectiva da idade cronológica que ele apresente, mas ele olha a partir também de um compromisso assumido. Ele percebe no espírito dele que há ali um lugar, um ambiente que recebe ministração, que ele pode se derramar com tudo que ele tem recebido. Como ele diz, né? Aquilo que eu recebi, eu também vos entreguei. Então, ele via ali um recipiente, um odre novo, para poder receber de toda a vida derramada, de todo o testemunho de Paulo, né? Então, ele se dirige insistentemente, né? Isso é uma das coisas que eu quero até que tu anote aí, essa insistência, esse conjurte, né? Seria uma fala veemente, rogo-vos, uma fala insistente, né? Uma afirmação com um sublinhar, né? Olha, faz isso, prega a palavra, Timóteo, porque aquele que há de julgar, o justo juiz, que julga vivos e mortos, ele está espreitando, olhando, esquadrinhando todas as coisas. E ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para estabelecer o seu reino. E é diante disso é que eu estou te orientando, que eu estou te insistindo. Não como aquele que cobra alguma coisa, mas como aquele que enxergou um potencial. Eu impus as minhas mãos sobre aquilo que tu recebeu de forma profética. Então, eu tenho responsabilidade contigo. Aonde eu estiver, no tempo que eu estiver, eu posso estar no hospital, eu posso estar à beira da morte, ou eu posso estar no melhor lugar, eu quero estar atento a ti. E isso que Paulo está expressando na prática, ele está pedindo para que Timóteo faça. De que forma? Quando ele diz, prega a palavra, no tempo e fora do tempo, sendo oportuno ou não sendo oportuno, prega, fala, repreende, te envolve com as pessoas, anima, consola, exorta, admoesta, disciplina, abraça, acolhe, exorta, fala, te envolve.
E quando ele fala no tempo e fora de tempo, aqui a gente precisa entender essas coisas, porque às vezes a gente tem uma mentalidade, uma ideia de pregação prática no sentido de fazer alguma coisa. Então, a gente pensa e interpreta, né, esse texto como que eu preciso pregar todo o tempo, eu preciso falar da Bíblia todo o tempo, eu preciso convidar as pessoas para ir para a igreja. E, queridos, presta atenção no que eu vou te falar. Aqui era uma preocupação mais de Timóteo com aquilo que ele teria que cumprir a partir da vida dele, na responsabilidade diante desse justo juiz, do que propriamente os alvos que seriam atingidos, que seriam as pessoas. O que ele está falando, ele está dizendo, ele não está falando, sai, bota uma faixa aqui com Jesus salva, olha, vai em tudo que é lugar, com um megafone, daqui a pouco fala em todo tempo, chega lá na tua empresa, sobe numa caixa e fala, olha, na tua casa, não deixe de todo tempo dizer para os teus filhos, não, queridos, ele está falando do coração dele, ele está falando, fica atento, não te distrai. Cuidado para não oscilar na tua caminhada. É todo tempo. Essa palavra que está na tua vida, que tu ouviu, que tu viu em mim, que tu recebeu de mim, que tu aprendeu de mim, tu viu a minha vida em tempo integral. Então, seja também, Timóteo, uma vida em tempo integral. E essa vida em tempo integral na tua relação com o chamado, com a vocação, com o ministério recebido por Deus e com a tua relação com o justo juiz, que é teu Pai, vai trazer como evidência, vai trazer como fruto uma relação contínua com os teus irmãos. Em todo tempo, ainda que não fale nada, tu vai estar ali exalando um bom perfume por um olhar, por um aperto de mão, de alguma forma, orando quando estiver distante. Mas que a tua vida, Timóteo, esteja em todo tempo na presença desse justo juiz e cheio da palavra dele, porque tu vai estar ouvindo ele continuamente. E, naturalmente, aquilo que teu coração vai estar cheio, tu vai estar também falando. Mas não necessariamente falando de um versículo, mas falando de casamento, falando de filhos, falando de amizade, falando de como se comportar no trabalho, falando de como se comportar tu sendo um empresário e podendo fazer uma gestão dos teus negócios com esse coração, com esse ministério latente, pujante dentro de ti. Todo o tempo. Então, fala em todo o tempo. Ensina em todo o tempo. E ele fala, né, a respeito de 2 pontos que eles são essenciais, que eu queria também chamar atenção e que, se tu puderes, que tu também registrasse isso aí nos teus pergaminhos, né? Nós vimos aqui, Paulo também pedindo os pergaminhos, né? Traz, se der, traz, que eu continuo sendo aluno, quero estudar, quero continuar aqui essa minha caminhada. E tu tens teus registros também aí, e eu quero que tu registre aí 2 componentes essenciais, que é a paciência e o ensino. Dentro dessa relação, como que é a tua intenção nessa relação? Então, essa intenção desse homem, dessa mulher, dessa família, dessa comunidade que quer exalar essas virtudes de Deus, ela precisa ter um coração que quer ensinar. Por quê? Porque é um coração aprendiz. É um coração que aprendeu, que recebeu ensino, e agora ele se derrama em ensino. Então, ele quer ensinar, ele persevera nesse ambiente de doutrina. Aqui, ensino da doutrina, da sã doutrina. Quem ensina é o que nós estamos fazendo hoje aqui. Nós viemos fazendo isso já faz mais de 1 ano. Em outras ocasiões também ensino. Pega a palavra, fala, ensina, discorre, discute, compartilha, reflete, medita, ensina e fala, aplica na tua vida. Por isso que aqui é um estudo de teologia aplicada na nossa vida cotidiana.
Isso não pode ficar como uma letra, porque a letra mata. Isso precisa vir vivificado pelo Espírito, uma revelação de Deus, mas na palavra. Então, é no ensino e com paciência, com longanimidade, com ânimo longo, que daí está falando de perseverança, de repetição. Então, são componentes essenciais de uma caminhada de responsabilidade, que é o ministério. Essa responsabilidade de serviço, de trabalho, isso é trabalho, é ensinar com intencionalidade e com paciência. Porque o crescimento, eu escrevi aqui, e tu pode escrever também, o crescimento se dá ao longo do tempo, em um processo de comunhão. O crescimento ele se dá ao longo do tempo e num processo de comunhão. Por isso que para a comunhão se estabelecer na plenitude, precisa ter paciência. Por quê? Porque é repetição, é família, é paternidade. Aí um erra, aí volta, aí vamos de novo, ensina de novo, errou, não entendeu muito bem, vamos lá, é repreendido, é corrigido, vamos de novo lá. E assim é essa caminhada, é o ensino com paciência, com perseverança, com insistência. Então, o que ele está falando para Timóteo, perceba isso, irmãos. Eu falo com insistência para ti, e ele diz, e tu também fala com insistência. Então, tu vê que é uma cadeia, né? Essa questão geracional é uma cadeia, né? Essas promessas, elas são descendentes espiritualmente, né? Por isso que ele é chamado meu filho na fé. Porque é isso que Deus faz de nós, filhos na fé de alguém, e também vai nos dando filhos na caminhada, né? Então, essas duas questões são questões muito bem apontadas para ele. E aí, depois, ele traz também agora aqui um alerta, né? Ele traz um outro tipo de pessoa, um outro tipo de coração. Tem um coração de Timóteo, que é o coração que ouve, que é o coração que pode receber essa insistência, que pode receber, tem um ambiente, né, de fé para receber essa admoestação, essa exortação, esse consolo, essa repetição, essa paciência, esse ensino. Mas ele diz que tem um outro coração de homem, que também está conosco, que também está perto de nós e que também somos nós, em algum momento. Que é um coração de um tempo, que é o último tempo, que diz que tem pessoas que não vão suportar esse ensino. Então, o que é não suportar esse ensino? É não ter capacidade de aguentar. Não é que não querem porque não querem, não é que não querem porque está chateado com a gente, não é que não querem porque achou ruim, não é isso, irmãos. Nós estamos falando de fé. Eles não podem suportar, não há capacidade para suportar o peso do ensino, essa sã doutrina. Eles não foram ali preparados para isso. A gente precisa aprender a conviver com pessoas assim, e a gente precisa entender também, no ambiente de autoexame, que às vezes nós somos esse tipo de pessoa, que não consegue caminhar com essa sã doutrina, as coisas ficam pesadas para a gente, isso é muita coisa, isso é demais, não é bem assim. E não só não consegue suportar, e algumas versões diz ao contrário. Então, não é só que não consegue suportar, tipo, não, eu não quero ouvir isso aí é muito para mim. Não é isso. É também que, ao contrário, vão buscar outras coisas para ouvir, outras coisas para aprender, vão formar outros mestres da sua própria cobiça, da sua própria concupiscência, da sua própria vontade, para que tenham uma sensação de também estarem aprendendo. Nós ouvimos na semana passada, é gente que aprende, nunca chega ao conhecimento pleno da verdade. Mas é gente que está estudando, é gente que
está empenhada, é gente que está dedicada, é gente que está passando a madrugada ali orando, é gente que está fazendo curso, é gente que está envolvida mesmo. Mas lá no íntimo, o problema é que eles não estão diante da verdade, eles estão procurando pessoas que falem para eles, ou estão procurando literaturas, ou estão procurando ensinos que a Bíblia diz que é agradável, que é a analogia que Paulo fala, é tu coçar o ouvido, que é coisa mais gostosa que coçar o ouvido, querido. Sabe, quando tá aquela coceira no ouvido, dá vontade de botar um palito ali. Ai, que gostoso, coçar o ouvido, coisa boa. Então, é procurando entrar coisas nos nossos ouvidos que sejam agradáveis, que a gente fique emocionado, que até chora aquilo ali, diz que coisa boa. Esse é um tipo de pessoa nesses tempos. E a gente precisa entender esse casamento, que há esse tipo de pessoa que quer ouvir e que também acha esse tipo de pessoa que fala essas coisas. Então, de alguma forma, parece uma aliança, parece uma comunhão. E o que é mais sério, né, e que a gente precisa amadurecer, entender, é que elas não sabem disso. Por isso que a oração é para mim, Senhor, se eu sou esse tipo de pessoa, muda essa minha natureza, me tira desse lugar. Porque se eu sou essa pessoa, eu não sei. Eu não sei, provavelmente eu esteja muito enganado. Nós vimos semana passada, é gente enganando e sendo enganada. Então, por isso que esse estudo aqui é com lágrimas no coração e com um gemido na alma, dizendo, Senhor, levanta pessoas que derramam sobre mim a tua sã doutrina. Eu não quero estar com meus ouvidinhos coçados por palavras que me fazem bem. E aí a gente consegue entender esse tempo de amenização das coisas, esse tempo de calma, não é bem assim. Ah, não precisa ser assim. A gente precisa compreender isso que Paulo está nos ensinando. Porque a gente que vai se recusar a ouvir essas coisas e vai se envolver com fábulas, com coisas encantadoras, mirabolantes, mas que não fazem parte daquilo que Deus pensou. Isso é gente que não está vivendo no ministério, está vivendo sua vida. E não há problema nisso, irmãos. Não tem nada errado nisso, irmãos. Aí é com o justo juiz. A nossa parte não é julgar. Agora, a nossa parte é identificar, porque ele está dizendo, Paulo, observa essas pessoas. Só observa, tem pessoas que são assim. Mas tu continua sendo esse tipo de pessoa que tu foi feito para ser. Essas pessoas foram feitas para ser daquele jeito. Então, tá tudo certo. É o justo juiz que vai falar alguma coisa no momento oportuno. Ele tá fazendo. Quem sabe Paulo está falando de si mesmo, né? Ele pode estar pensando, eu era Saulo. Eu era um tipo de pessoa muito abominável diante de Deus, mas eu não sabia. Eu estava ali dentro da minha convicção, ignorante. Então, são pessoas ignorantes. Então, essa é uma oração nessa noite. Se eu tiver nessa ignorância, ilumina o meu coração. Ilumina minha mente mesmo, Senhor. Ilumina essas minhas trevas e me traz luz, me esclarece o entendimento. São coisas espirituais, são coisas tuas, Senhor. E aí a gente percebe ele trazendo para Timóteo, dizendo, finalizando ali esse tempo que ele tem com ele, que agora ele vai começar a falar de si, mas ele diz, tu ser sóbrio. Então escreve aí, querido, sobriedade. Escreve aí como é que é o conceito de sobriedade para Paulo. Qual é que é o conceito de sobriedade? O conceito de lucidez, o conceito de maturidade, o conceito de alguém que está pleno, que não está embriagado, que não está iludido, que não está vivendo uma vida fabulosa, uma vida utópica, mas que está vivendo uma vida sóbria, com olhos abertos, com boa consciência. Como é que é uma vida
sóbria, né? Com discernimento. Aí ele diz, né, que a gente fica pasmo, né, desse tipo de conceito, que como muda a respeito do que a gente entende, né, com os nossos ouvidos aí cheios de coceira. Ele diz: tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Então ele diz que a sobriedade ela está ligada a um discernimento que te dá força de resistência para passar por aflições. Ele está dizendo que a lucidez, para ele poder ser sóbrio e discernir todas as coisas, entender todas as coisas, ele vai precisar sofrer aflições. Então, essa sobriedade, ela não te acomoda, ela não te deixa num lugar, estou vendo tudo, e agora eu sei como é que tudo... Não, ela te bota participando de um processo aflitivo e angustiante. Então, uma capacidade que tu tem agora de enfrentar processos que são dolorosos, às vezes até mutilatórios, às vezes até que arranca até a nossa vida. Arranca coisas de nós, arranca órgãos de nós, espirituais, arranca um olho, arranca uma perna, arranca um braço, arranca processos aflitivos, mas a sobriedade de uma vida diante de um justo juiz, uma vida diante de uma responsabilidade, de um desejo ardente de cumprir o ministério, cumprir o chamado até o final, faz com que nós entremos nesses ambientes escuros, áridos, fétidos, aflitivos, angustiantes, aterrorizantes, assombrosos, terríveis, com uma força de Deus. Graça. Nessa fraqueza, nesse ambiente, que eu vou me aperfeiçoar em ti e vou completar minha obra em ti. Vou terminar minha obra em ti. Ele fala a obra de um evangelista, né? Que são os dons que nós vimos lá também, estudamos em Efésios 4, 11, os dons dados por Deus para a igreja, para a edificação do corpo. Apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Então ele tinha também essa... Mas ao mesmo tempo ele tinha que ensinar, né? Então ele também tinha uma capacidade de mestre, mas ele era um evangelista também. Mas aqui está falando de cumprir cabalmente aquilo que a gente foi chamado, a obra de Deus, a boa obra, a obra que Deus pensou, que o justo juiz pensou, que é a justiça de Deus. Essa justiça. E agora, queridos, entrando já para aquilo que Paulo fala a respeito de si mesmo, né? Então ele começa a dizer que ele está finalizando o ministério dele, ele está dizendo, está chegando a minha hora, estou finalizando o meu ministério. E aqui eu quero que tu escreva que ele diz assim, ó, eu disse isso, né? Esperar o justo juiz, mas ele diz só não é só para ele, mas para todos que amam a sua vinda. Então aqui ele traduz um momento de finalização de vida, onde ele expressa o que é essa finalização, que é uma finalização ali, né, como alguém que está sendo derramado em libação, em aspersão, como fala lá em Números 28, fala o que é aspersão, libação, né? Aquele era um vinho aspergido em cima do altar, o sangue de algum animal em cima do altar, que aquilo declarava uma santidade, a vida dele estava sendo aspergida, como nós vimos e nós vamos ver agora nesse final de semana, e aí que nos aguarda a respeito da Páscoa, né? Nós vamos estudar o que é a Páscoa, a saída do povo do Egito, o cordeiro, aquela libação, a entrega de uma vida, de alguém que entregou a sua vida, que é a vida que Paulo está falando de si agora. Ele diz como é que foi essa vida, foi combate, foi de um combatente, foi atravessando perigos, me expondo, aflições, para ter sobriedade para ver o quê? Para ver o que o justo juiz está fazendo e ouvir aquilo que ele está falando, para ser orientado.
Foi um combate, isso foi duro, era uma carreira, é um tempo. E para guardar o quê? A fé. Capacidade de ouvir, de ser orientado, de ser guiado. Foi duro e está no final. E eu estou dizendo isso porque agora eu sei que o meu destino é uma coroa de justiça, da justiça de Deus, porque é o justo juiz. Muita coisa dentro dessa minha carreira, desse combatente que eu fui, parecia que estava fora da justiça, porque eu trabalhava com a minha justiça, mas quando esse justo juiz me amou e me colocou nesse ambiente de amor, aí eu comecei a entender como que eu poderia pelejar para guardar essa fé e não sair para ouvir outras vozes, porque eu queria ouvir a voz de Deus através da sã doutrina que vem na vida do Evangelho de Jesus Cristo. Isso foi um combate terrível. Quase que eu perdi, quem sabe, essa coroa da justiça, a coroa como um ganhador, né, dos jogos romanos. Ele ganhava uma coroa. A coroa, ela tinha um significado muito lindo, né? De vitória, aquele que conseguiu chegar na frente, aquele que conseguiu vencer, né? A coroa da vida. Mas ele diz que não é só dele, mas também daqueles que amarem a sua vinda, daqueles que entender essa relação com o justo juiz, e com o justo juiz. E quando diz aqueles que amarem a sua vida, a gente precisa entender. Amarem não é o amor lúdico, não é o amor da coceirinha, ser coçado. Não, é um amor que fala lá em 1 Coríntios 13, é um amor que é paciente, é um amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta, que não se irrita, que não arde em ciúmes. É todo aquele capítulo lindo ali, o amor que é só ele que fica, é aquela força de resistência a fazer muita coisa que eu não tenho vontade de fazer, a tolerar muita coisa que eu não toleraria, mas agora o amor faz com que eu espere essa vinda. Essa é a minha força, essa é a tua força, meu irmão. De suportar coisas insuportáveis. Amando, esperando aquele que amou o mundo de tal maneira que deu seu filho daquele jeito. É uma carreira linda, de sofrimento, de vitória, de coroa, mais que vencedores. Juntos, não é só eu não, Timóteo, tem muita gente que vai esperar essa vinda, porque tem muita gente que foi amada por esse amor e se tornou também amor, e está vivendo esperança, e está sofrendo e vai sofrer como eu estou sofrendo. E aí depois ele começa a discorrer, e aí ele começa a trazer algumas relações ali com pessoas, né? Porque ele vai ditando ali também agora com os irmãos dele. Ele vai dizendo, olha, um foi para cá, outro foi para lá, os meus irmãos. Então ele fala alguns ali que eu acho que é digno aqui de nota nessa nossa finalização. Uma que diz, né? Ele começa a dar um relatório onde que os irmãos estão atuando, o que aconteceu, né? Tu vê que ele mesmo ali naquele ambiente ali, ele está sóbrio ali para poder também avaliar tudo que aconteceu. Sobriedade, ela traz essa avaliação de tudo que está acontecendo, né? E essas aflições, elas também implicam ver tudo que está acontecendo, né? Porque daí ele fala, olha, tem um que a gente está mandando lá, o Tíquico, estão mandando lá para Éfeso, inclusive é para um lugar, assumir o lugar de Timóteo. Tem um outro que está indo para cá, pede lá, vai lá com um carpo lá e traz lá a minha capa, porque era o inverno ali, né? E provavelmente aquele lugar era muito úmido e frio também. Traz a minha capa, traz os meus pergaminhos, e essa gente aí que está colaborando, está cooperando comigo. E ele fala de um homem, ele fala de Demas, é um homem importante, esse homem, porque ele é um colaborador fiel. Colaborador fiel, que é citado ali no livro de Filemão, no versículo 24, ele é citado ali também no livro de Colossenses, no capítulo 4, 14. É um homem fiel, colaborador, que andou junto, que andou ali, né, nas agruras desse sofrimento, mas ele teve um limite. Chegou um momento que ele resolveu
escolheu outras coisas, outras pessoas para ouvir e outro caminho para trilhar. Esse é o Demas, um homem interessante, que aí ele acabou amando mais o presente século, né? Saiu daquela visão de eternidade, o justo juiz, essa coisa toda difícil, aflitiva, né? Essa coisa toda louca, né? Maluca, loucura para o mundo, né? Mas para nós é poder de Deus. Aí ele resolveu, chegou um momento que ele chegou no limite dele e ele resolveu ir para os prazeres do mundo, ir para essa coisa um pouco mais branda, né? E então essa é a história desse homem, Demas, né? Então tem homens assim também. Tomara que nós não sejamos esses, né? Eu gostaria muito que Deus me livrasse dessa tentação, né? De amenizar a minha vida e poder ter gente me coçando os ouvidos aí. Mas, de fato, vai ter pessoas assim, fazem parte, compõem, né, esse cenário relacional de Timóteo. É de Paulo, e que Timóteo conhece também, porque andava junto. E ele fala também que ele teve um momento ali que todos abandonaram ele. E esse momento, eu queria fazer uma referência nesse momento, né? Porque daí todos abandonaram ele. Né? Abandonaram. E não ficou ninguém, mas ele diz, mas isso foi muito bom, porque o Senhor estava comigo, isso era necessário. E aí eu queria ler contigo esse capítulo 16 de João. Se tu puder abrir, quero ler só os 2 últimos versículos, 32 e 33, porque aqui Jesus está falando do Espírito Santo, está dizendo que vai vir um outro Consolador, que vai ter um momento de tristeza, um momento de dor, mas que depois vocês vão ter uma alegria que ninguém pode tirar. E os meninos entendem, eles dizem, olha, agora a gente sabe mesmo que tu é vindo de Deus, a gente está entendendo. E aí eles assim, no 32 do capítulo 16 do livro de João, eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nesse momento aqui, ele diz, olha, foi muito difícil, todo mundo me abandonou, mas depois eu vi que tinha um propósito nisso. E aí ele parece que ele faz, é o mesmo espírito que está em Paulo, também é o mesmo espírito que está em Jesus, que quando está ensinando, ele diz, olha, agora todos vão me abandonar, mas eu não estou só, na verdade, esse momento ele é preparado por Deus para que eu tenha um relacionamento mais íntimo com ele. Então, o que acontece aí, e eu quero que tu anote isso, né? Que Jesus pré-anuncia o abandono dos amigos. Essa é a maturidade que a gente precisa ganhar, irmãos. Não é estar desconfiando que todo mundo vai nos abandonar e não nos entregamos mais para ninguém. Pelo contrário, nos entregamos muito mais, porque agora temos a capacidade de sofrer todas as aflições, podemos ter sobriedade de ver todas as traições de antemão, inclusive, com muita tranquilidade, sabendo, confiando no justo juiz, porque ele pré-anuncia o abandono dos amigos com propósito. É aí que nós crescemos, queridos. Porque esse anúncio não é para dizer, abandonaram, coitadinho dele, foi tão bonzinho, investiu a vida dele, se esforçou, foi visitar de madrugada, e agora abandonaram. Não, queridos, ele é com propósito. Qual o propósito desse abandono? Por que Deus permite esse Demas aí ir para lá, não sei para onde, curtir ali a vida dele? Porque tem um propósito de intimidade. Com o consolo de Deus, nesse momento eu não estou só, Deus está comigo, eu vou ficar mais forte, eu fiquei mais firme ainda. Porque daí ele diz assim, porque daí a palavra mesmo foi para os gentios. E Jesus diz, isso é bom para vocês vencerem as aflições do mundo, e em mim tenham paz. Para que em mim vocês tenham um exemplo do que provavelmente vai acontecer com vocês também. E aí a paz, Timóteo, é que vai te conduzir, é que vai te guardar. A paz de Jesus é que vai te guardar nesses momentos. Por quê? Porque nesse momento vai ter mais ainda o contato com o Espírito Santo. E ele vai te direcionar, ele vai te aquietar, é a graça.
Porque esses que querem ouvir a voz do Senhor, eles não podem sair, queridos. Isso a gente vê nesse capítulo 15 do livro Em Busca de Timóteo, que tu vai ver. São pessoas ali que têm uma fidelidade, uma lealdade, porque estão num amor ali tão sacrificial, de condição de resistência das relações, que não abre mão. Quer errem com eles, quer façam o que fizer com eles, não abre mão. Porque é como lá no livro de João também, isso tu pode anotar, é um capítulo que nós estudamos muito aqui, né? Ele é muito repetido aqui, né? Nesse ensino repetido e paciente, que é quando ali Jesus começa a proferir ali uma palavra, um ensino, uma pregação de difícil absorção, e muitos dos seus discípulos o abandonam. Mas alguns deles permanecem. E aí ele diz ali, eu quero ler contigo ali, o 66, não precisa abrir, nós já estamos finalizando já, passando um pouquinho, mas eu quero ler, porque em vista daquele abandono ali, muita gente abandonando ele, muitos discípulos indo embora, muitos demas ali, tomando as suas posições, tomando as suas decisões, né? Se encaminhando na vida, irmãos. Se encaminhando na vida. No 66 diz, à vista disso, desse abandono, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu, o número de 12, contudo um de vós é o diabo. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes. Então é importante isso. Nós estamos falando nessa noite aqui de vozes, de ensinos, né? Tem gente que ensina, a gente vê lá em essas, anota esses textos ali. A gente vê lá também falando de vozes ali em Tiago, no capítulo 3, esses ouvidos para ser coçado, né? Aí vamos ver quem é que coça esses ouvidos, assim, ó. 3:1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, o justo juiz. Está dizendo, vai ter uma tentação de você se tornar mestre para coçar os ouvidos aí. Então, isso está tudo em casa, irmãos. Está tudo dentro de casa. Isso é lindo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Lê até o versículo 12 ali, esse capítulo 3 de Tiago, fala da língua, do que a gente fala. Mestres levantados, queridos, no nosso meio, para ensinar e ouvidos preparados para ouvir esses ensinos. Então, quando ele está falando dessas coisas, é tudo coisa que está desse conjunto. Ele diz para Marcos vir. Marcos está falando de restauração de relacionamento. Marcos, na primeira viagem ali de Paulo, teve um problema ali com ele. Daí, no início da segunda viagem, houve uma separação de Barnabé e Paulo, e agora ele está dizendo, traz agora que ele serve. Nesse ambiente todo tem reconciliação também, irmãos. Quem abandona, volta, e quem não é importante no momento passa a ser importante no outro. Fala de Lucas ali, que tem a fidelidade. Esse está perto de mim todo tempo. Tem os Lucas também que estão perto de mim, mas ele não é mais que o Demas, mais que o Marcos, não tem mais nem menos. Tem o justo juiz orquestrando todas as coisas. Então, queridos, é isso que eu queria finalizar contigo mesmo, com louvor. Depois ele fala de outros irmãos ali, ele fala de muita coisa ali, linda, né? Emocionante. Eu fico emocionado porque isso é um alento para mim, para o meu coração, e espero que seja para ti também, obviamente. Que a gente ganhe esse coração de Timóteo, esse coração de Paulo, de cumprir mesmo o propósito, não se distrair com nada, ganhar essa sobriedade para poder ter mesmo uma visão desse cenário todo de tanta coisa, queridos. Linda! Linda, tanta coisa linda, o traidor, aquele que mata, aquele que abandona, aquele que volta, aquele que permanece junto, é tudo lindo, é família. Família, isso é uma mesa de família, é uma festa de família, é uma caminhada de família.
Amém, queridos? Então, que a gente possa ter recebido aí desse livro tão bonito, tão lindo, da vida, desse testemunho, desse homem, né? E dessa orientação aí, que a gente possa ser esses Timóteos, né? Que foram orientados e que também ganham uma responsabilidade de orientar. É isso que tu é. Não te distrai com nada, não deixa o teu trabalho te distrair, não deixa nada, nem a tua família, nem nada te tirar dessa relação com o justo juiz. Porque é ele que vai julgar todas as coisas com retidão. É ele que a Bíblia diz lá em Jeremias 17, 9 e 10, diz que é ele que esquadrinha o coração e prova a mente para recompensar segundo os caminhos e segundo os frutos das ações de cada um. Então, que tu tenha hoje um coração mesmo muito contrito aí e muito, muito humilhado diante do Senhor. É isso que eu quero orar nessa hora. Que o Senhor nos dê esse coração muito contrito, muito humilhado. Porque a gente está falando de coisas muito sérias aqui, Senhor. Nós estamos falando aqui da tua vida. Nós estamos falando aqui de coisas tão lindas, mas tão sérias, que se não houver sobriedade, se não houver lucidez, nós não vamos ganhar força para suportar essas aflições, passar por esses tempos de formação, esses bons combates. Senhor, obrigado pela vida da tua igreja, obrigado pela vida de cada um, Senhor, que está conosco, que esteve aqui hoje, que não pôde estar hoje, que vai chegar amanhã, como hoje está chegando a Suede e o Darlan. Senhor, obrigado pelo reino, é tão lindo isso, esses movimentos, esses encontros, desencontros, esses entendimentos, esses desentendimentos, é tudo muito lindo diante de Ti. Em nome de Jesus, Senhor, nos faz caminhar por essa boa obra, em nome de Jesus. Sabe que quando Paulo fala aí, Paulo fala de más obras também, né? Tem as más obras, me livrou das más obras. Então tem a boa obra, que é a obra da retidão, a obra da aflição, e tem a má obra, né? E aí ele diz assim, quase que o leão me pegou, quase que o leão me matou. Quando ele fala, quando todos abandonaram ele, né? Deixaram ele só nos julgamentos dele. E alguns teólogos dizem que esse leão, ele estava falando ali, ele estava se referindo às arenas, né? As arenas ali que os leões devoravam ali, os homens, os cristãos, muitos cristãos. Mas eu entendo que não é desse leão que ele está falando. Eu entendo que o leão que ele está falando é daquele leão citado pelo irmão dele, o nosso irmão também, o apóstolo Paulo, Pedro, lá na primeira carta dele, no capítulo 5 e no versículo 8, que diz para ser sóbrio, está falando de sobriedade também, né? Ser sóbrio e vigilante, porque o diabo anda ao derredor como um leão procurando alguém que possa tragar. E ali está falando de ansiedade, ali está falando de princípios ali de humilhação, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e essas coisas todas eu acho que passou pela cabeça dele. Esse leão começou a rugir perto dele, para ele não entender o evangelho dessa forma, com paciência, com ensino, com longanimidade, com amor. E isso foi um perigo que eu acho que ele sentiu do coração dele, de sair daquele ambiente, se assustar com esse leão e ser devorado, né, no entendimento dele, e poder ter saído um pouquinho do caminho que Deus preparou para ele andar. Amém, queridos? Que tu possa estar trilhando esse caminho, que tu conheça esse caminho, e medita nessas coisas. Tem esse livro aqui, vai vir os capítulos aí agora para vocês terem acesso. Se quiserem acessar o livro, eu tenho aqui, né? Você pode procurar também Tony Cook, Em Busca de Timóteo, descobrindo e desenvolvendo o potencial dos colaboradores voluntários da igreja. Deus te abençoe, querido, que Deus te dê voluntariedade, espontaneidade e força para combater esses bons combates, percorrer a tua carreira e, no final, tu guardar a fé, entregar para o Senhor e ganhar a tua coroa. Em nome de Jesus, obrigado por mais esse livro, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos, e que a gente agora parta para o próximo livro aí, para o próximo... Não sei o que o Senhor vai fazer, eu estou discernindo, eu estou orando, eu não sei ainda, mas nessa semana aí a gente vai ter a novidade aí para já começar na semana que vem. Um beijo para todos. Deus abençoe.